Fala pessoal, Felipe Capucci e finalmente eu terminei o Manual Prático Jurídico da Saúde Suplementar. O objetivo desse manual é trazer uma sistematização de toda a estrutura normativa da saúde suplementar. Então a gente vai trazer questões de normas constitucionais, de diversas leis que incidem na saúde suplementar, como Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, a Lei dos Planos de Saúde, os estatutos da criança e do adolescente, estatutos da pessoa idosa, o estatuto da pessoa com deficiência. Então, o objetivo é trazer uma ordem e uma sistematização para o operador do direito poder ali atuar com tranquilidade no seu dia a dia. Bom, feita essa introdução, a gente vai analisar casos práticos na saúde suplementar, sempre iniciando com questões teóricas para poder dar um respaldo jurídico adequado para a pretensão dos nossos clientes, né? Então, a gente começa primeiro explicando os atendimentos que não têm cobertura obrigatória e a gente passa, na sequência, para os atendimentos de cobertura obrigatória, que não sei porquê, né? É incrível, mas os planos continuam negando tratamentos que estão no rol da ANS, que estão nas diretrizes de utilização da ANS, e então a gente traz essa questão teórica e prática. E aí a gente responde as perguntas cotidianas da saúde suplementar, que é, por exemplo, a natureza do rol da ANS. Se for prescrito por um médico um tratamento que não está no rol da ANS, o que acontece? Como é que a gente deve atuar como advogado, né? Também quando há uma prescrição médica de tratamento em dissonância com as diretrizes de utilização. O que prevalece? A prescrição médica ou a diretriz de utilização? E tudo isso com bastante questões práticas, jurisprudências e sempre com uma análise prático-jurídico, né? Com uma análise teórica, dando respaldo para que a gente possa atender o cliente na saúde suplementar de uma maneira adequada e elaborar a estratégia processual também adequada. E a maior parte do livro vem com diversos esquemas que facilitam tanto a absorção de conteúdo quanto a revisão, né? Na hora de atender um cliente, a gente dá uma olhada ali e estrutura, né, o caso do cliente para que a gente possa sempre dar a melhor resposta e a melhor tutela para os nossos clientes. A obra que eu estou fazendo é de minha autoria, eu revisei, eu fiz tudo, eu editei, e eu pretendo que seja uma obra coletiva. Então, se você aí que estiver adquirindo, tiver alguma sugestão de revisão, de capítulo novo, e queira, inclusive, participar, escrever um capítulo, fique à vontade, os meus contatos estão todos na segunda ou na terceira página do e-book, e agora eu vou mostrar rapidinho para vocês o que tem dentro desse e-book. Esse é o Manual Prático Jurídico da Saúde Suplementar, volume 1. Os meus contatos estão aqui, tá? Meu Instagram, meu WhatsApp e meu e-mail. Como eu disse no início do vídeo, é uma obra coletiva que eu fiz, eu editei, eu revisei. Então, qualquer sugestão de alteração, inclusão, adaptação, uma outra forma de escrita, fique à vontade para mandar nesses meus canais aí de contato. Se também tiverem algum interesse de incluir algum capítulo, também entre em contato comigo. Enfim, eu pretendo que seja uma obra coletiva e que auxilie, né, o operador do direito nesse ramo da saúde suplementar, que é tão complexo, né, com tantas normas, e vamos seguindo aqui. Esse aqui está o sumário, eu não vou perder muito tempo explicando, tá? Então, para entender o conteúdo, é só você dar pause e olhar com calma esses itens que estão estipulados aqui. A gente começa, óbvio, com o Código de Defesa do Consumidor, porque a relação beneficiário e plano de saúde é uma relação de consumo especial, que é regida pela Lei 9.656 de 98, mas é uma relação de consumo. Então, aplicam, né, incidem as regras e a psicologia do Código de Defesa do Consumidor. Em relação aos planos de autogestão, como tem aquela súmula do STJ, que não se aplica o CDC nos planos de autogestão, a gente vai buscar uma fonte normativa, né, complementar no Código Civil, que tem muitas regras, muitos institutos que se aproximam do Código de Defesa do Consumidor e também trazem um bom arcabouço jurídico para a tutela dos clientes, né, dos nossos clientes em ações de saúde. As disposições legais, que são relevantes, que todo operador de direito da saúde suplementar precisa saber. E aí, no item 12, a gente começa realmente a entrar nas discussões, né, tanto teóricas quanto práticas, dos planos de saúde. Esse e-book aqui que eu estou mostrando para vocês é só uma síntese, né, do sumário e de alguns esquemas que eu vou mostrar já, que eu acredito que facilitem tanto a absorção do conhecimento quanto aquela consulta na hora prática que você está precisando atender um cliente, fazer uma revisão rapidinha, ou até mesmo na hora de estruturar uma adequada estratégia jurídica para um processo.
É mais fácil, muitas vezes, você consultar um manual sistematizado, né, do que ficar caçando resolução no site da ANS, por exemplo. Então, vamos lá. A gente trata aqui, né, na sequência, início dos conceitos de saúde, plano de saúde, beneficiário, operador de saúde, seguro-saúde. Na sequência, a gente vai para planos coletivos, planos familiares, quais são as diferenças, né, quais são em relação às regras jurídicas de formação de preço, reajuste, rescisão. Aí depois, na sequência, a gente vai para os conceitos de contrato novo, adaptado e antigo, que dependendo, né, do enquadramento jurídico, vai aplicar uma legislação X, na outra uma legislação Y. Na sequência, 2.5, aqui embaixo, a gente vem com coparticipação em franquias. Então, a gente vai entender quando a coparticipação ela se torna um fator restritivo severo e ela tem que ser afastada no caso concreto, porque ela está inviabilizando a própria finalidade, né, do contrato de plano de saúde. Está aqui tudo que vai ser trabalhado nesse book. A partir do item 4, que é exatamente aqui, a gente começa a enfrentar os atendimentos e procedimentos da saúde suplementar. E aí, para início, a gente precisa entender qual é a natureza jurídica do rol da ANS, que está em discussão, né, fervorosa aí nas redes sociais, nos tribunais. Aí vem o Congresso e faz uma correção legislativa da jurisprudência do STJ. Enfim, é um tema bem rico que a gente aprofunda questões teóricas e vamos direto para a prática, né, com muita jurisprudência estadual do STJ. E aí, para início, né, dessa discussão, a gente entender a estrutura normativa do nosso ordenamento jurídico. Então, a gente aqui no 4.1.1 a gente trata desse tema. Aí no 4.1.2 a gente já vai para algumas questões um pouco mais práticas do que prevalece: a prescrição do médico ou o rol da ANS, a prescrição do médico ou as diretrizes de utilização da ANS. Então esse tema é devidamente enfrentado nesse item 4.1.2. No 4.1.3 a gente vai na verdade desconstruir um argumento que é muito utilizado pelas operadoras de que o rol taxativo é necessário para o equilíbrio econômico financeiro do contrato de plano de saúde e para a própria sobrevivência da saúde suplementar. Isso é uma falácia, a gente vai desconstruir ponto a ponto nesse item. No 4.1.4, a gente vai tratar um pouco de atualização do rol da ANS, mas o ponto principal é a incorporação compulsória, porque às vezes é muito esquecido, né? O operador do direito ali na saúde suplementar, ele não está atento a essa regra, é uma regra legal no artigo 10. Os procedimentos incorporados no SUS, eles são automaticamente inseridos no rol da ANS. Então, são de cobertura obrigatória esses procedimentos. E muitas vezes a pessoa olha lá, não está no rol da ANS, ele não sabe muito bem como proceder. Então, nesse capítulo 4.1.4 explica exatamente esse ponto. Tá? Aí no 4.2, a gente vem com aqueles procedimentos que tem cobertura, e a cobertura não é obrigatória, estão todos no inciso do artigo 10 da Lei de Plano de Saúde, que eu não vou comentar aqui ponto a ponto, né? É só olharem aqui os temas que eu estou tratando. 4.3 são os principais casos, né, de cobertura obrigatória e que os planos negam. Então, a gente vai abordar em todos os subitens do 4.3 essa questão. Aqui a gente trata a questão de prazos máximos, que eu vou explicar no esquema que eu já vou botar aqui para a gente dar uma olhada. E aí a gente entra procedimento estético necessário, que são de cobertura obrigatória. Cirurgia refrativa, que é de cobertura obrigatória. Prótese e órteses, quando elas são de cobertura obrigatória, está nesse item. Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, quando obrigatório, está nesse item. E quando o medicamento é importado e não nacionalizado, ou seja, não tem registro na Anvisa nem autorização de importação na Anvisa, ou então é para uso off-label, quando ele é obrigatório, né? Quando o plano é obrigado a fornecer, também está nesse item 4.3.5.2. Aí vem lá, home care, planejamento familiar, sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia. 4.9 são procedimentos muito negados pelos planos de saúde e que o consumidor tem direito. É sim de cobertura obrigatória, o plano tem que cobrir. Então, o relatório médico tem que vir muito bem discriminado, demonstrando a necessidade desse procedimento. Então, por exemplo, via laser, robótica, radiofrequência, neuronavegação e técnicas minimamente invasivas. Se o plano vai sim, tá? Pode sim ser obrigado a cobrir. E no 4.4, a gente trata da negativa de cobertura pelo plano de saúde. Como a gente vai instruir o cliente, ou se você vai fazer pelo seu cliente, né, óbvio, você vai cobrar honorários para isso, como é que você vai solicitar no plano eventual procedimento? Ou plano negou, como você vai solicitar, em que prazo o plano tem para fornecer por escrito a negativa? Será que é válido com aquela negativa abrir uma NIP? Né, que a NIP é um procedimento administrativo em que a ANS faz a intermediação entre o beneficiário e o plano de saúde. Então, será que todo caso é válido abrir uma NIP? Então, são essas questões que eu pretendi responder nesse book e qualquer sugestão, né, para quem estiver adquirindo esse e-book, só mandar naqueles meus contatos. Tá? E para melhorar aqui a experiência, eu fiz esses quadros, esses esquemas para melhorar a absorção e para a própria consulta do advogado, quando for atender um cliente ou quando for
fazer uma demanda, né, no judicial, na tutela do seu cliente, eu trouxe esses esquemas para facilitar a visualização, o entendimento. Por exemplo, aqui na prótese e órtese, quando a OPME são órtese, próteses e materiais especiais. Quando eles são de cobertura obrigatória, medicamentos de domiciliar de cobertura obrigatória. Todas as hipóteses, mesma coisa para os medicamentos não nacionalizados ou de uso off-label. Aqui eu trouxe um esquema, né, muito interessante para um passo a passo, né, para fazer um passo a passo de quando tem uma negativa de um procedimento que está no rol da ANS e em conformidade com a DUT, e aí nesses casos a probabilidade da NIP, de resolução via NIP é muito boa, e aí ao contrário, quando o beneficiário tem uma condição de saúde que está na CID da OMS, mas o tratamento não está no rol da ANS, ou está em desacordo com a DUT, o beneficiário tem sim direito, tá? Mas muitas vezes não vai conseguir pela NIP, porque a ANS vai reconhecer que não está no rol e vai se eximir da responsabilidade. E aí o beneficiário vai ter que procurar um advogado para correr atrás dos seus direitos. Então aqui tem todo o passo a passo, tá, da solicitação, de quanto tempo a operadora tem que responder essa solicitação. Depois que ela responde com a negativa, como conseguir a negativa por escrito. E aí, nesse caso específico, vai ter que ser proposta uma demanda judicial, porque a NIP tem baixíssima probabilidade de sucesso, e aqui o caminho da estrutura, né, lógica que o advogado deve fazer para poder estruturar uma boa ação na tutela do seu cliente. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tá, do e-book. Espero que gostem, na verdade, para quem estiver adquirindo. E, bom, meus contatos estão todos lá em cima, no início do e-book. Fique à vontade para trocar comigo ou dar esse feedback. E é isso, pessoal.